Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia aqui no YouTube do Antagonista de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Não esqueça de se inscrever e de compartilhar com quem você gosta. Fato do dia: Boulos alivia a rachadinha de Janones. Gente, que babado! Já vai compartilhando aí com seus amigos. Por quê? O Narrativas Antagonista tem um formato diferente para a gente poder discutir até essas questões que são mesmo a maior treta, sem se meter na treta, conseguindo entender o que são os fatos, o que é que aconteceu, qual é o papel de cada um nisso. E como é que a gente pode voltar a debater política feito adulto, em vez de ser feito adolescente descontrolado? É identificando as chamadas narrativas. O que são narrativas? São coisas que parecem opiniões, mas não são. Elas são clichês muito emocionais que os políticos lançam por aí para pegar pelo fígado. Quem quer fazer um mínimo esforço, não quer pensar muito no assunto, ler demais, tá com uma raiva danada, que é só lá um argumento para chamar de seu. E para a gente identificar essas narrativas, porque todos nós podemos cair numa dessas, a gente acorda um dia de ovo virado, lá vai, né? Para identificar tem que treinar, gente. E por isso que a gente treina aqui todos os dias. E como é que é esse treinamento? Eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: Boulos alivia a rachadinha de Janones. É tanta história. Será que você se lembra dessa aqui? Mas recordar é viver. Você sabe que aqui no Narrativas a gente traz todos os fatos que aconteceram. Você pode ficar na maior tranquilidade que você vai ver tudinho. Começando por ontem, Guilherme Boulos, relator do processo de cassação de André Janones, fez um voto em que ele não nega a rachadinha. A questão ali é temporal, de se foi antes, se foi depois do mandato, como é que foi essa história? Vamos ver. Antes de a conclusão do voto, inclusive casos mais recentes do que esse, e que eu não citei aqui porque sequer chegaram ao Conselho de Ética, a exemplo, deputado Abílio, da representação feita em relação a deputados, pelo meu partido pessoal, em relação a deputados que estimularam ou participaram indiretamente dos atos golpistas de 8 de janeiro, sequer foi encaminhada a este Conselho sob uma argumentação política de que foram precedentes ao exercício dessa legislatura e do mandato pelos deputados. Então, é preciso ter coerência e usar o mesmo critério independente do campo político de cada representado. Efetivadas tais digressões jurisprudenciais e fáticas, revela-se incontestável a inexistência de justa causa para acolhimento da representação, na mesma linha do relatório preliminar do ex-deputado Ronaldo Benedetti, já citado neste relatório, impondo-se, consequentemente, o término desse expediente. Ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. Essa argumentação de que foi uma proposta de antes do mandato, ela surge logo no começo. E aí depois, entre os diversos áudios que vazaram, porque essa acusação ela tem base em diversos áudios que foram gravados por gente da própria equipe do André Janones e foram parar na mão da imprensa. Entre esses áudios, tem esse aqui que deixa bem claro que é durante o exercício do mandato que rola esse conversê todo. Vocês viram aí as notícias em relação que uma porrada de deputados que apresentou o projeto de lei lá. Tinha uma fila de 100 deputados apresentando o projeto
projeto de lei. Eu sequer sabia disso. Por que eu não sabia? Porque eu não contratei nem especialista em técnico legislativo. Hoje é em plenário, à tarde. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu chego lá e vou ficar perdido. Eu não sei como que é, o que eu vou fazer, que hora que eu falo, que assunto que vai ser, porque eu não contratei ninguém de plenário. Orçamento, eu tenho gente aí nos ministérios brigando atrás dela, apesar de que isso não é minha prioridade. Só estou citando que existe um profissional. Vejam como são as coisas. Em agosto do ano passado, Guilherme Boulos fez uma live no canal dele do YouTube, reclamando que o Conselho de Ética é uma vergonha, porque demorava demais para julgar representações. Houve uma entrada do PL e do PP contra 6 deputadas de esquerda, que são as deputadas Talíria Petroni, a Célia Chacriabá, a Sâmia Bonfim, a Fernanda Melchiona, a Juliana Cardoso e a Érica Cocai. A principal acusação deles é que elas reagiram atacando deputados que votaram pelo marco temporal contra os povos indígenas. Então fazendo um processo expresso para tentar atacar o mandato delas, colocar punição, sanção em relação a isso. 6 mulheres. Enquanto representações que nós entramos pelo PSOL contra deputados que apoiaram o 8 de janeiro, o golpe, não foram enviadas para o Conselho de Ética até agora. Ou seja, é 2 pesos, 2 medidas. Então é um absurdo isso que está sendo feito no Conselho de Ética, reforçar nossa solidariedade, nosso apoio a essas guerreiras e vamos estar juntos para impedir que tenha qualquer tipo de punição. Bom, e agora vamos lá para o caso do Janones em si. O deputado chegou a aparecer no Twitter se explicando, ele se explicou diversas vezes por escrito, mas o que a gente tem de concreto de denúncia são áudios vindos da equipe dele em que ele próprio participa. Vamos aqui ouvir um deles sobre o que exatamente o deputado pretendia. Não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, líquido. Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver sequer colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim, hoje, denunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que me entristecer? 1 milhão. O deputado André Janones chegou a dizer publicamente, argumentar, que não era rachadinha, porque era uma contribuição voluntária dos funcionários dele. Ou seja, os funcionários voluntariamente decidiam que iam dar uma parte do próprio salário para o deputado. As conversas entre eles eram assim. Aqui tem mais um exemplo para você ouvir. Como nós não vamos ser corruptos, nós não vamos aceitar cargo. Hoje a Jane estava falando ali, eu conversei com ela umas 2 horas, falando sobre minha história de vida, meu perfil. Ela pegou e falou que se eu manter essa postura, eles vão tentar me comprar ou com dinheiro ou com cargos em ministérios e tal. Eu falei para ela que nunca vão conseguir. Então, como a gente não vai ceder a essas coisas, e a gente precisa de dinheiro para fazer campanha, O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, tá? Inclusive eu, isso é todos. E isso é legal, gente. Às vezes você confunde isso com aquilo que a gente vê na televisão, devolver salário. Devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão. Todo mês eu vou lá e saco e deixo só um salário lá para você. Isso é devolver salário. 2020 está aí. Eu pensei da gente fazer uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós.
e a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês de salário para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos. Muito justo. Né? O Alisson vai agora aqui, isso Por um motivo assim, é importante falar por motivo assim, porque normalmente os deputados, eles não precisam fazer isso, eles deputados fazem uma vaga convencional, porque nas eleições vão receber doação de empresas, de empreiteira, de empresários. E primeiro que ele não receberia, segundo que isso queima a imagem dele no trabalho que ele vai fazer nos 4 anos. Ah, você falou muito bonito, mas na última hora que a gente patrocinou foi a vaga, quem patrocinou foi um empresário, foi uma empresa, então isso não pode acontecer. E nós não vamos fazer nenhuma espécie de falcatrua, outra possibilidade também, com emenda, etc. Porque aí você tira dinheiro, que é outra coisa também. Que aí você chega no prefeito e fala, prefeito, legal, vou te mandar 20 milhões para cá, 10% é meu, para cá e 2 milhões é minha conta. A única forma legal de fazer isso, porque a campanha dele não é cara. Não vai ser caro. Em proporção às outras, não vai ser caro. A de vocês não vai. Vai ser o mesmo. Não vai ser caro. Então é a única forma dele ter dinheiro, que ele não paga do bolso, que ele no final do ano passa um aperto, tem que fazer um empréstimo, que ele está devendo, ele tem que recuperar. A única saída é para ele fazer a próxima campanha dele sem ceder ao sistema. Vamos colocar assim. Se cada um der R$200 na minha conta, vai ter mais ou menos R$200 mil para a gente gastar nessa campanha. Recordar é viver. A gente fala o nome rachadinha. Em que família que você pensa na hora? Pois é um dos assuntos mais falados da política nacional nesses últimos anos. E o que Guilherme Boulos falava então sobre este tema? Aqui, ó, vamos voltar aqui a setembro de 2022. Para quem ainda está na dúvida, registro do cartório de 2 imóveis comprados por Flávio Rachadinha e Eduardo Bananinha. A soma, R$375 mil em dinheiro vivo, e lá ele coloca toda a documentação. No dia 10 de outubro de 2022, olha que interessante, Guilherme Boulos publica em seu Twitter um vídeo que é um compilado de gravações que vazaram da equipe de deputados da família Bolsonaro, Flávio, Eduardo, o próprio Bolsonaro, porque é uma equipe grande que às vezes o cara sai de um gabinete, ia para outro, filho trabalha em um, o pai trabalha em outro, mas enfim, ele publica esses áudios com a seguinte legenda: tinha de devolver 6 mil, o André devolvia 2. O Jair tirou ele porque ele nunca devolve o dinheiro certo. Você já ouviu e compartilhou o áudio que comprova a rachadinha de dinheiro público com a assessora fantasma do corrupto Jair Bolsonaro? Recordar é viver? Vamos ouvir aqui. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que, tal, entendeu? É esse negócio aí. De todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo: meu irmão, apaga, escreveu, apaga. Eu sei com quem eu conversei esse assunto aí, chateadão também por causa disso. Tu lembra que eu falo, apaga. Aí deu nisso aí. Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou: ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Aqui, olha, antes disso, outubro de 2021, Guilherme Boulos falando sobre denúncias de rachadinha da família Bolsonaro. Rachadinha é corrupção e mais de tantas razões para Bolsonaro ir para a cadeia. Vamos aqui trazer de novo qual foi o voto do Guilherme Boulos? Antes de ir à conclusão do voto, inclusive casos mais recentes do que esse, e que eu não citei aqui porque sequer chegaram ao Conselho de Ética, a exemplo, deputado Abílio, da representação feita em relação a deputados, pelo meu partido pessoal, em relação a deputados que estimularam ou participaram indiretamente dos atos golpistas de 8 de janeiro, sequer foi encaminhada a este Conselho sob uma argumentação política de que foram precedentes a
o exercício dessa legislatura e do mandato pelos deputados. Então, é preciso ter coerência e usar o mesmo critério, independente do campo político de cada representado. Efetivadas tais digressões jurisprudenciais e fáticas, revela-se incontestável a inexistência de justa causa para acolhimento da representação, na mesma linha do relatório preliminar do ex-deputado Ronaldo Benedetti, já citado neste relatório, impondo-se, consequentemente, o término desse expediente. Ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. Recordar é viver. Esse processo foi aberto no Conselho de Ética no ano passado. E aqui no Narrativas Antagonista, eu disse para vocês que não ia dar em nada. Mesmo sabendo o que Guilherme Boulos pensa a respeito de rachadinha. Vocês lembram disso? Não? Vamos lembrar aqui então. Eu não sei se você se lembra de quantas sessões que a gente teve de votação de cassação durante o mensalão. E havia um apelo popular gigantesco para aquilo. Eles pegaram ali Zé Dirceu e Roberto Jefferson e o resto foi uma pizza. Pode ser que Janones tenha problemas no judiciário devido a essas denúncias. Mas essa denúncia de hoje na Câmara dos Deputados, ela só dá em alguma coisa se começarem a vazar coisas que não interessem ao governo. Se Janones continuar sendo um problema só para a oposição, ele está tranquilo, nada acontecerá. Pois é, e aí? O que você acha dessa história toda, hein? Antes de achar, antes de opinar, vamos para as narrativas. A extrema-direita é muito engraçada, né? Não julgaram ainda nem o pessoal do 8 de janeiro, que quis dar um golpe de Estado e acabar com a democracia, mas estão atrás de uma denúncia mequetrefe de rachadinha, entre aspas, do André Janones. Primeiro que não era rachadinha, né? Era contribuição voluntária. Porque quando a equipe acredita no deputado, esse tipo de coisa pode acontecer. E fora que assim, não pode ser rachadinha porque foi antes dele começar o mandato. Essa contribuição houve, mas não é rachadinha porque antes do mandato não existe rachadinha. O que nós estamos vendo aqui muito claramente? Primeiro, uma tentativa de igualar os progressistas à escória da família Bolsonaro. E depois, a extrema-direita querendo calar todo mundo que defende o presidente Lula. Não é à toa que eles inventaram essa história de rachadinha justo para cima do Janones, que é o cara que na campanha foi um leão nas redes e fez esse pessoal virar tchutchuca. Acuse-os do que tu fazes. Você lembra do decálogo de Lenin? Pois é exatamente isso que a gente está vendo agora. Era rachadinha, Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite. O Bolsonaro vai pra cadeia, o Flávio Bolsonaro rachadinha, não sei o que rachadeiro, só as palavras de rachadinha. Até a primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi enfiada no meio disso injustamente. Provaram alguma coisa? Não. Não provaram nada. Era só barulho, era só acusação para tentar sabotar a direita brasileira, para tentar sabotar os patriotas e voltar com essa esquerdalha bandida para o poder. E aí, volta para o poder e o Janones, sujo, mais sujo que pau de galinheiro, enrolado em rachadinha, vai para o Conselho de Ética, por quê? Porque os patriotas pediram uma apuração. E seu Guilherme Boulos, não é verdade? Que já gosta de criminoso invasor de casa, que já essa coisa de propriedade privada, se isso é meu, eu posso pegar, não sei o quê, pega a coisa dos outros mesmo, não achou que tinha nada de errado, Janones pegar a coisa dos outros. E tamo aí, faz o L agora. E qual é a minha opinião? A minha opinião
é que, enquanto o eleitor brasileiro continuar agindo do jeito que age, a gente vai ver casos iguais a esse, de alívio de história de rachadinha, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Essa situação, ela é gritante porque o Guilherme Boulos é candidato a prefeito de São Paulo. Qualquer coisa que possa manchar a imagem dele e atrapalhar a campanha, ele vai evitar. Por que ele topou aliviar essa para o Janones? Vi com essa história de nem negar a rachadinha, que ele chamava de corrupção. Anos atrás, quando era com o Bolsonaro, o Boulos falava que tinha que ir para cadeia por causa de rachadinha. Por que justo no ano em que ele é candidato a prefeito, que é, vamos dizer, algo muito importante na carreira política dele, ele vai lá e alivia essa para o Janones? Porque pode. Porque o povo deixa. A gente reclama muito dos políticos e com razão. Mas assim, de árvore de maçã, a gente não vai colher uva. Existe uma semelhança entre a moral dos políticos e a moral do povo. E o povo repete isso. Por exemplo, o político chega lá dizendo que vai combater a corrupção. Vai lá, pratica a corrupção. As pessoas se voltam contra ele? Uma boa parte, sim. Mas sempre a gente vai ter aquela espécie que eu chamo de poodle de pilantra. Vê um pilantra, ele quer ser subordinado, ele quer fazer todas as vontades do pilantra, e aí é o seguinte, vai sair defendendo, e quem criticar é que está torcendo contra. Você já deve ter visto esse filme antes. O PT passou mais de 2 décadas advogando pela ética na política. O Lula chega lá e é mensalão. Jair Bolsonaro, anti-establishment, que tudo isso é uma vergonha, que todo mundo é corrupto, que isso, que aquilo outro, que vamos fazer acontecer. Chega lá, quando começa a expor as rachadinhas do gabinete dele, do filho, do outro, meu filho, acaba com a Lava Jato, impede a lava-toga, já faz arreglo com todo mundo, já vamos adiante. Esses dois perdem torcida? Não, porque as pessoas vão falar assim, o meu, pelo menos não faz tal coisa. Sempre vai achar uma coisa pior no outro. E a gente consegue entender que, chegando no segundo turno, as pessoas escolham o menos pior. Não é a questão do voto, é a questão do devoto que eu estou falando aqui. O devoto é o que empastela todo o negócio. Porque o devoto, quando ele diz que ele se importa com corrupção, ele está mentindo. Ele se importa com a corrupção se a corrupção for do outro lado. E o devoto, nessa era de redes sociais, ele é barulhento. Ele chama muita atenção. Ele pauta o debate público e ele manobra os demais que são maioria. Os devotos são minoria, mas eles manobram a maioria. Por quê? Porque eles criam tanta atenção para o candidato dele que o pessoal que está no meio fala assim, gente, esse aqui que eu acho um terror, eu não quero que entre de jeito nenhum, quem é que vai combater? Só pode ser esse outro que também está no barulho. Então, as pessoas passam a ter uma ideia da política que é fora da realidade da política. E isso está piorando cada vez mais a qualidade dos candidatos e do debate público. No meio disso acontece o quê? Pessoas que diziam se importar com a questão da honestidade, elas não vão se importar, a ponto de alguém que é candidato a prefeito de São Paulo poder fazer um voto do jeito que o Boulos fez, falando, olha, não estou nem negando o que tem acontecido aqui, mas foi antes do mandato, então vamos absolver. E vai ficar tudo bem, ele não vai perder um voto por causa disso. E quem está na direita vai dizer que ele só não vai perder um voto porque a esquerda é safada. E aí, quando a rachadinha for no da direita, eles vão arrumar desculpa também. Talvez, se a gente fizesse uma grande distribuição de vergonha na cara
aqui no Brasil, para o eleitor, os políticos tomassem um pouquinho de vergonha na cara. O que vocês acham? Acho que está na hora da gente pensar seriamente em quanto o debate público impacta no comportamento dos políticos. O político vive da opinião pública. Ele dá pra gente o que a gente pede. Ele trata a gente do jeito que a gente aceita. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Muito bom ter a sua companhia, ver que está cada vez mais crescendo, né? A nossa família Narrativas é um formato legal para a gente pensar a política, para você também abrir a sua cabeça para trazer novas opiniões, novos pontos de vista, não ficar refém, né? De que lado que eu tenho que ficar. Você pode, de repente, enxergar uma coisa que ninguém viu na história. Você pode trazer uma coisa nova. A gente tem que ser livre para debater. É muito bom ter você por aqui. Não esquece de deixar o seu like. E aqui embaixo está aberto para os seus comentários. A minha coluna no Antagonista, no site do Antagonista, é gratuita, viu? Sem paywall. Bom, eu tô de volta amanhã, 5 da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.